E a Organização Mundial da Saúde lançou a campanha mundial Sim, podemos acabar com a tuberculose. Apesar de prevenível, e tratável, a tuberculose é uma das doenças infecciosas mais letais do mundo. Nos últimos anos, inclusive, houve um aumento no número de casos aqui no Brasil. Vamos entender melhor este cenário? Vou conversar com o médico pneumologista Matheus Rabarri. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, vamos começar então falando sobre esse aumento de casos de tuberculose no Brasil, Quais são os fatores que contribuíram para isso e se é realmente de fato preocupante? Exatamente. Então, esse aumento foi muito relacionado a esse período que nós tivemos da pandemia. Tá? Então, a gente vinha com um decréscimo progressivo dos casos até 2019. Com a vinda da pandemia, nós tivemos a perda da continuidade do tratamento, porque, para quem não conhece, o tratamento da tuberculose é no mínimo por 6 meses. E muitas vezes esses pacientes que estavam fazendo o tratamento, 2019, 2020, perderam a continuidade. E a perda da continuidade desses tratamentos, desses pacientes, faz com que a bactéria não seja morta e, no final das contas, esse paciente prolifere mais bactérias e faz com que esses casos aumentem. Então, definitivamente, isso gerou um grande impacto e até no número de leitos que nós tivemos também, de maneira geral, no Brasil, uma restrição maior de leitos para esses casos, para esses pacientes. Doutor, quando é que a gente pode saber que é tuberculose? Eu vi que o pessoal colocou ali uma imagem, se puder voltar para a gente, que tem ali vários fatores que podem ser um indício, de tuberculose, Sim. Que é a questão da tosse, principalmente, Mas também tem outros fatores, doutor? Exatamente. Então, um quadro clínico de um paciente com tuberculose é geralmente uma tosse crônica, tá? Uma tosse com mais de 3 semanas, 4 semanas o paciente tossindo, a gente já chama de tosse crônica. É um paciente que pode ter febre, e geralmente é uma febre vespertina, ou seja, uma febre mais para tarde, sudorese noturna e perdendo peso. Então, todo esse conjunto de sintomas podem fechar um quadro clínico típico de tuberculose, mas tem um detalhe grande. O paciente que é diabético, muitas vezes ele não vai ter toda essa sintomatologia. Às vezes ele vai ter só uma tosse leve, é uma tosse que pode ser sem catarro. Aí eu falo especificamente dos pacientes com diabetes, porque a diabetes é um fator de imunossupressão para boa parte da população, porque a prevalência de diabetes é muito grande e existe uma prevalência muito maior de tuberculose em pacientes com diabetes do que sem diabetes. Então, mais uma vez, quadro clínico típico: tosse, suor noturno, febre vespertina, uma perda de peso meio insidiosa, meio lenta, e lembrar que muitas vezes os pacientes podem ter sintomas atípicos quando tem algum grau de imunossupressão. HIV, transplantados, e vamos lembrar dos diabéticos, desnutridos e dos alcoólatras. Eu ia questionar justamente isso, essa questão da tosse, porque tem pessoas que têm uma tosse frequente, sempre. Há uma tosse que nunca acaba. Pode ser também, mesmo não tendo os outros sintomas, Pode aqui não ser, seja também diabético. Pode ser, com certeza, e essa pessoa precisa procurar ajuda médica. Porque essa tosse pode ser relacionada a uma tuberculose, pode ser uma tosse relacionada ao refluxo, pode ser uma tosse relacionada a rinocinusite, exposição tabágica, vape, asma. Então, precisa de um atendimento médico. Eu tenho informação, inclusive, que a vacinação da BCG é uma das principais formas de prevenção, Mas ela não impede totalmente a transmissão da doença. Quais são as outras formas para evitar essa transmissão? Então, é só a gente pensar nesses fatores de risco que eu falei. Então, o paciente tem que estar bem nutrido, então fazer um acompanhamento médico, acompanhamento com um nutricionista, principalmente o paciente idoso, acima de 60 anos. O paciente tem que estar com o diabetes muito bem controlado, tá certo? E do ponto de vista de crianças, adultos, a nutrição dessas crianças e adultos sem serem os idosos, também é muito importante para prevenir tuberculose e, no final das contas, prevenir contato com pessoas que provavelmente têm tuberculose. Tá? Não é transmissível? A tuberculose é transmissível, principalmente na fase mais aguda, que o paciente está com mais tosse, que é o que a gente chama de bacilífero, Então ele consegue aerolizar bacilos no ar e as pessoas podem se contaminar com isso. Então, é definitivamente uma doença transmitível.
Tá aí que eu não sabia também essa, gente. É ignorância aqui, não sabia isso. Doutor, fala um pouquinho mais sobre essa campanha pra gente. Então, no final das contas, essa campanha que a gente tem para poder fazer com que a tuberculose seja uma doença que, de fato, a gente extingua a tuberculose do nosso país, que já foi uma meta há alguns séculos atrás, e nos Estados Unidos isso foi meta do século passado e eles de fato conseguiram, tá certo? Isso foi lá na década de 70, 60, eles conseguiram extinguir a tuberculose, para que de fato essa campanha adentre os lares dos familiares, a mente dos profissionais de saúde. Precisa-se ter justamente isso, né? Então vai ser basicamente a informação. Então, ontem mesmo nós estivemos lá no CREMEG e fizemos um curso de atualização para profissionais de saúde, tanto infectologistas quanto médicos generalistas, enfermeiros, pneumologistas. Então, o conhecimento tem que estar sempre muito bem atualizado sobre a prevenção. Do ponto de vista do cuidado com o paciente com diabetes, do cuidado com o paciente imunossuprimido por HIV, por transplantado. Então, esse tipo de localização, esse tipo de observação desses pacientes e cuidado especificamente com essa população tem que ser feito, tá? O senhor acredita que essa meta pode ser alcançada até 2035? Eu acredito. Se vai ser alcançada, vai depender muito do nosso esforço e do nosso esforço individual, como cada um que está vendo esse noticiário, de entender mais sobre essa doença, que é uma doença prevalente e que é uma doença que não escolhe extrato social. Então, a gente não é uma doença de uma pessoa de baixo nível econômico ou de uma pessoa desnutrida, muito pelo contrário. Te dou um dado. Com o grande avanço de medicações imunobiológicas, que são medicações de alta ponta, muitos pacientes que às vezes estão recebendo esse imunobiológico por doença autoimune, por transplantes, podem evoluir, podem ter tuberculose que estavam latentes dentro do corpo deles. Então, o que eu estou querendo dizer é: tuberculose não tem cara, não tem jeito, pode estar em qualquer extrato social e é papel de todos entender que essa é uma doença endêmica, ou seja, está o tempo inteiro, né? Não é de estação, está o tempo inteiro e a gente precisa ter a consciência de buscar ajuda de saúde se tiver tosse, se tiver sintomas, e cuidado com essa população específica dos diabetes. Procurar um médico é sempre a melhor saída, né, doutor? Não ter vergonha de procurar um médico, gente, porque isso pode acontecer, como o doutor falou, com qualquer pessoa. E procurar um médico realmente é a melhor forma de se prevenir e cuidar da saúde. Doutor, muito obrigada pela sua participação, doutor Matheus Rabarri, médico pneumologista. O pessoal tem o Instagram do doutor. Qual é o seu Instagram, doutor? Coloca pra gente. Tá ali, ó. É aquele colocou lá ali, ó. Tá médico bom. Pneumologista Matheus Rabarri, o Instagram, o pessoal de casa seguir e acompanhar todo o trabalho dele. Obrigada, ótimo. Obrigada pela oportunidade. Um abraço para todos.